Nessa aula eu quero falar como os exossomos e o PDRN mudaram minha vida. Antigamente nós fazíamos os procedimentos e passávamos às vezes um ácido retinóico, às vezes um clareador como o Nilmelan, ou às vezes simplesmente o paciente ia para casa e depois ia utilizar um hidratante, um protetor solar. Quando chegam os exossomos e o PDRN, nós temos substâncias que vão atuar intracelularmente, promovendo uma melhora que às vezes chega a 50% até 100% do resultado. Então, várias indicações dermatológicas, como dermatite seborreica, rosácea, melasma, mesmo poiquilodermia, se você quer ir para outras doenças, como são utilizados em psoríase e vitiligo, você acaba promovendo uma melhora desse processo inflamatório, uma regeneração maior, uma pigmentação, uma melhora na estética. Então, os exossomos, eles primeiro mudaram a parte clínica e depois a parte estética. Por quê? Anteriormente, nós fazíamos os lasers ablativos ou mesmo um laser, uma tecnologia para delivery, e nós não tínhamos substâncias tão potentes para entregar. Então, hoje nós temos, além dos exossomos do PDRN, meios de entrega sem dor e sem trauma. E são produtos diferentes dos outros que têm uma capacidade de entrar dentro da célula sem que você tenha que injetar. Então isso tudo mudou muito. E aqui o Lumicen, que é o PDRN que eu mais tenho experiência, e o PDRN revolucionou porque ele tem a maior quantidade de funções entre uma substância e por isso ele é considerado a melhor substância na dermatologia. Por quê? Ele tem principalmente o efeito regenerador, anti-inflamatório e antipigmentante. Quando nós vamos utilizar os exossomos, primeiramente você tem que prepará-los. Normalmente, a maioria das empresas tem 2 ou 3 apresentações. Você tem a apresentação de skin, ou cabelo, hair. E algumas empresas trazem a apresentação do íntimo. Então, algo que normalmente a gente traz aqui para as equipes para guardar é que normalmente os cabelos de todo mundo vão se tornar brancos, né? Então, normalmente essa apresentação aqui, no caso do XHL, mais prateada, mais pro prateado esbranquiçado dos cabelos. Mas, então, quando você vai fazer esse preparo, você tem, então, sempre um diluente e um pó liofilizado. O pó são os exossomos e o diluente são as substâncias que vão enriquecer esse pó. Então, sem o diluente, você vai ter um produto muito pobre nas suas funções. Então, você enriquece com isso. Então, normalmente aqui, você vai colocar 5 ml nesse conteúdo do pó. Aí você mistura de maneira leve, né? Você movimenta a mão de maneira leve até ele uniformizar e você não vê mais o pó no fundo. Então aqui a diluição é simples, né? Aqui no caso é o skin. Então normalmente eu uso uma agulha, eu abro o lacre, uso uma agulha rosa. Isso vocês vão fazer para a maioria dos exossomos em todo o mundo. A agulha rosa é muito melhor para você já aspirar todo o conteúdo e se tiver algum restinho no fundo também, você consegue aí. Então aqui, aspirei. Aí eu venho aqui, retiro e vou introduzir normalmente na parede do vidro aqui o produto. Ele já vai ter, espirra um pouquinho porque tem um pouquinho de vácuo, né? E aqui nós vamos fazer uma movimentação. Eu não gosto muito de fazer movimentos bruscos, porque você pode desativar, tá? E esses exossomos, eles devem ser utilizados preferencialmente nas primeiras 48 horas, mas pode ter eficácia ainda até 7 dias. Bom, então o que mudou na minha prática com os exossomos e o PDRN? Aqui eu vou aplicar os exossomos
Primeiro, você tem que entender que o resultado que você vai entregar é muito superior aos anteriores. Por quê? Porque você vai colocar uma substância moderna, nova, que vai abrir a parede celular e vai entregar 15, 20, 25 substâncias, aminoácidos, peptídeos, niacinamida, ácido hialurônico, glutationa, dependendo da indicação, e você vai promover um resultado muito melhor. E outro benefício é que é sem dor. Agora, você precisa saber assim, para quais indicações, a quantidade a utilizar, a dosagem correta, quanto cobrar, porque os exossomos, se você pensar num frasco, um exemplo de R$1.000, estou comprando uma caixa de R$1.000. Como que eu vou fazer isso para o paciente? Então é por isso que você deve realmente se aprofundar, e é por isso que nós oferecemos cursos para isso, para você adequar conforme a indicação e a intenção do paciente. Então aqui eu estou mostrando a eletroporação. Vou começar aqui. Um método prático. Hoje mais de 1.500 médicos têm a eletroporação. Então você vai entregar um resultado muito eficaz, bonito e rápido. E você consegue agregar ao paciente satisfação, benefícios e podendo ter uma recuperação praticamente imediata da pele. Então aqui nós estamos com os exossomos, que vai ter um efeito anti-inflamatório, um efeito regenerador muito rápido. Aqui eu estou melhorando poros, qualidade de pele. Vira um pouquinho para cá. Nessa região aqui, eu vou usar um método ablativo para eu promover contração. Então aqui eu fiz a eletroporação. Agora eu vou utilizar um método ablativo. Então aqui eu vou demonstrar uma tecnologia ablativa que depois eu vou utilizar os exossomos. Então estou usando a energia térmica, Thermomechanical Ablation, o Tixel, é o único equipamento do mercado. Aqui poderia ser um laser de CO2 fracionado, uma radiofrequência fracionada microagulhada, vira para cá. Então eu estou aplicando aqui. E aí eu vou aplicar os exossomos por cima. Então você vai diminuir o eritema, a inflamação, você vai ter uma retração e você vai potencializar esse estímulo de colágeno. E agora estou passando aqui os exossomos sobre, para entregar da melhor forma ele mais profundamente após o método ablativo. Aqui, pela questão palpebral, pela proximidade dos olhos, mesmo ele sendo mais confortável, nós anestesiamos. Aqui dói? Um pouco. Aqui dói? Um pouquinho só. Então agora eu vou mostrar aqui, pode fechar os olhos, ó, eu fiz a radiofrequência fracionada microagulhada e vou passar os exossomos. Então nós temos esse benefício e a regeneração, ó, imediatamente a pele, imediato a pele já fica diferenciada, né? Então
você já tem um efeito analgésico imediato, que você tira aquele efeito da ardência, e você tem um efeito de diminuição do eritema, da inflamação imediatamente, como vocês podem ver. Então isso facilitou muito para nós em pós Morpheus, Virtue e agora recentemente que nós estamos esperando a Anvisa, o Eladerm. E também o Megaderm, também que é a radiofrequência fracionada microagulhada da LMG. Um dos motivos mais importantes desse webinar é falar sobre a segurança e efetividade dos exossomos e do PDRN. Os exossomos, nós fizemos a maior e mais recente publicação sobre exossomos, eu convido todos vocês a lerem. E o ExoHL, trazido pela Skyderm, hoje já tem inúmeros professores. Nós temos hoje, juntando só os speakers, mais de 1000 pacientes, com uma efetividade, mudou completamente a qualidade dos nossos resultados e a segurança sem qualquer reação adversa. Quando nós pensamos em PDRN, houve casos isolados de um produto de uma empresa, num lote específico, que foi retirado. No caso do Lumicen, da Toscane, há mais de 2.000 médicos utilizando sem qualquer relato para a empresa de qualquer reação adversa. Obviamente, nós temos que usar qualquer produto de PDRN dentro da legislação, não injetar como delivery, e aí nós temos vários meios de entrega. Então o Lumicen, solução em gel, ele tem uma qualidade, uma pureza que não gerou até hoje no mundo nenhuma reação, desde que usado de maneira correta, como delivery, como cosmético na camada externa.